O brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, que comandou a aeronáutica do governo Bolsonaro, prestou depoimento hoje. Durou aproximadamente 1h30. E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, nesse processo, obviamente estava ali para ouvir o que aconteceu nessa tentativa de golpe de Estado, logo depois da eleição presidencial de 2022. O militar foi ouvido na condição, então, de testemunha da Procuradoria-Geral da República e também da defesa dos réus, Jair Bolsonaro, Armir Garnier, ex-chefe da Marinha, e também Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. A gente vai então para Brasília ouvir a repórter Ruth Moraes, que está lá apurando, trazendo um detalhamento que é super importante para entender quais foram esses principais pontos citados pelo militar nesse depoimento de hoje. Ruth, boa noite para você. Logo depois desse depoimento, as primeiras informações, elas já foram sendo vazadas, reuniões que aconteceram, os encontros, inclusive com outros investigados, né? Pois é, Algasti, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Bom, Batista Júnior disse durante esse depoimento para a primeira turma do Supremo Tribunal Federal de que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi informado de que não havia indício de fraude nas urnas eletrônicas antes mesmo do segundo turno das eleições de 2022. Mas que ainda assim, apesar de tudo isso, que Bolsonaro teria pressionado para adiar a divulgação daquele relatório produzido pelas Forças Armadas que atestou ali a veracidade, a confiança nas urnas eletrônicas brasileiras. Ele também destacou que teve acesso à minuta de golpe de Estado, que foi entregue ao Ministério da Defesa em uma reunião em 14 de dezembro de 2022, antes da posse do presidente Lula. O documento decretava estádio de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral e foi levado ao então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira. De acordo com Batista Júnior, essa minuta chegou a ser apresentada em uma reunião com membros das Forças Armadas e, na ocasião, segundo o militar, o então comandante da Marinha, Armir Garnier, não expressou nenhuma reação contrária ao conteúdo dessa minuta de golpe. Nessa reunião ainda, de acordo com a Polícia Federal, Garnier teria colocado à disposição de Bolsonaro as tropas da Marinha e, além disso, o general Freire Gomes, que era comandante do Exército na ocasião, teria ameaçado dar voz de prisão a Bolsonaro pelo teor deste documento. A confirmação de tudo isso por parte de Batista Júnior reforça a acusação da Procuradoria-Geral da República contra esse núcleo golpista de que havia, sim, um plano articulado para impedir a posse do presidente eleito Lula e de que tudo isso teria partido da cúpula do governo do então presidente Jair Bolsonaro, sendo liderado por ele de acordo com a denúncia. Para a gente finalizar aqui, Batista Júnior foi ouvido durante essa manhã pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal no âmbito da sessão penal que trata sobre essa tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A turma iniciou os depoimentos nesse próximo trâmite, antes do julgamento aqui, iniciou esses depoimentos na segunda-feira, dia 16, e tem previsão de que todas as oitivas durem até dia 2 de junho deste ano, Algarte. Ruth, depois então de uma série de adiamentos, agora a gente vai olhar para uma proposta de emenda à Constituição e que é polêmica, que passa pela CCJ, que propõe o fim da reeleição para a presidência da República, governadores e prefeitos. E ela foi aprovada, como eu falei, nessa Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ruth, quando a gente olha uma questão como essa, ali pelo menos as datas, elas já começaram a ser discutidas. É um projeto que, pelo menos quem defende, fala que é possível encontrar uma reciclagem um pouco maior. Outros dizem que teríamos ali, no caso do Senado, uma possibilidade de até 10 anos de mandato, que é muita coisa, o que dificultaria parte desse processo para saber não funciona, é momento de trocar ou não, enfim. Mas o que eu queria saber de você é se nós temos ali, quando o plenário do Senado pode olhar para uma questão como essa, que ali nós temos uma discussão, depois na Câmara vai ser outra. Enfim, é uma PEC, um rito delicado. Exatamente, Algarte. De acordo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, esta PEC, essa proposta de emenda à Constituição que prevê o fim da reeleição, pode ser pautada já no plenário do Senado a partir da próxima semana. Esse texto ele estabelece o fim da reeleição para cargos do Poder Executivo, sendo de prefeitos, governadores e de presidente da República. Esse texto, como você mesmo trouxe, foi aprovado nesta manhã pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, mas ainda precisa do aval do
do plenário do Senado. Alcolumbre destacou que tem todo o desejo e interesse de votar essa PEC já na próxima semana, mas que a eventual pauta dessa proposta depende de uma análise dos líderes partidários. Ele deve apresentar essa possibilidade amanhã, durante um encontro que ele deve ter com esses líderes, que já é de costume aqui da casa. Essa proposta também unifica as eleições a partir de 2024, as eleições gerais e também as eleições municipais. Além disso, muda a duração dos mandatos, que de todos os parlamentares e de cargos executivos passarão a ser de 5 anos, também a partir de 2034. Inicialmente, essa proposta, que é relatada pelo senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, aumentava o mandato de senadores de 8 para 10 anos, como você mesmo trouxe, Algasti. Mas uma emenda do senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, fez o texto recuar e estabeleceu que os mandatos dos senadores deverão ser de 5 anos. Então, portanto, diminui, o que já é atualmente previsto em lei. A proposta também prevê uma transição para o fim da reeleição. Então, no caso de prefeitos, se eles tiverem sido eleitos pela primeira vez para o primeiro mandato em 2024, em 2028, na próxima eleição municipal, eles podem se candidatar sim à reeleição. Já nos casos de governadores e de presidente da República, se eleitos pela primeira vez em 2026, eles também poderão disputar a reeleição em 2030 pela última vez. Com relação aos mandatos de deputados, senadores e de vereadores, a PEC ainda permite a reeleição desses cargos para o Poder Legislativo. Então, para a gente finalizar, a proposta, que ainda precisa do aval do Senado, foi uma primeira aprovação na CCJ, que analisa a constitucionalidade das propostas. No Senado, ela vai precisar passar por uma votação de 2 turnos, sendo que vai precisar do aval em cada turno de 41 senadores no mínimo. Já na Câmara dos Deputados, chegando aqui, vai ter de passar pela tramitação das comissões permanentes e também de uma comissão especial, porque é uma PEC, e depois segue para o plenário, onde também passa por uma votação de 2 turnos, onde cada turno vai precisar do aval de 257 deputados federais. Caso o texto aprovado pelo plenário da Câmara tenha alterações com relação à proposta do Senado, a proposta retorna aqui para a casa revisora e só depois segue para a promulgação. Algasti, volto com você. Pois é, Ruth, é uma baita de uma discussão. A gente vai olhando, o projeto que vai sofrer alterações possivelmente, entender como ele é recebido pelos parlamentares, pelo menos quando ele é aberto para uma avaliação que é um pouco mais ampla. Muito obrigado, boa apuração por aí. Qualquer novidade é só nos acionar que a gente já faz uma conexão rápida no Congresso com você. Até mais, bom trabalho.